Bom, então vamos falar aqui sobre os líderes de sucesso no Brasil. Para se dar bem na vida, é preciso saber administrar bem o seu negócio, para não acabar falindo. Então, quanto mais aptidão você tiver para administrar uma empresa, acaba sendo melhor, entendeu? Tem mais chance de ter sucesso, obviamente. Muitas vezes as pessoas podem perder tudo o que possuem em apenas alguns instantes, seja aplicando dinheiro onde não deve ou gastando com coisas totalmente desnecessárias, entendeu? Ah, Seja por falta de uma boa administração de rendas, igual eu falei, ou uma má ação no trabalho, ou seja, pessoas não fazendo o trabalho direito, empregados fazendo coisa errada, ou até mesmo o próprio chefe fazendo coisa errada no trabalho. E por outro lado, temos que se dão muito bem, conseguiram administrar a empresa muito boa e hoje estão milionários. Conseguiram então, um dos exemplos aqui que tiveram sucesso é o Jorge Gerdau, que atualmente ele está com 76 anos, e Gerdau é um dos maiores líderes do Brasil. Ele herdou a empresa do pai, que viria a se tornar uma das maiores empresas de siderúrgica do mundo, entendeu? Durante a gestão, o Gerdau ele tornou-se um dos exemplos mais bem-sucedidos de globalização. A trajetória dele começou há 62 anos atrás, aos 14 anos, quando começou a trabalhar na empresa do pai. Ele revezava suas atividades diárias na empresa. Metade do período ele trabalha no chão da fábrica, e na outra metade ele se ocupava com as notas fiscais no escritório. Então, ou seja, ele ia lá e fazia as notas fiscais. Os estudos ficavam para o período noturno, onde o assunto maior da dedicação era a sua contabilidade. Em 1983, ele assumiu a presidência do Grupo Gerdau, no cargo que ocupou até 2006, e quando passou o bastão para o seu filho, André Gerdau. O Ivan Zurita, ex-presidente da Nestlé, onde trabalhou por 40 anos. Ivan Zurita deixou a sua presidência da empresa em 2012, então em 2012 ele saiu da empresa, obviamente. A Nestlé, quando ele saiu, era 4 vezes maior do que quando ele assumiu no seu comando. Durante sua gestão, a empresa se expandiu explorando as oportunidades abertas para a ascensão de uma nova classe média. O Silvio Santos, seu nome real, Cenoura Bravanel, com 82 anos ele comandava a empresa de televisão e administrava os negócios em diferentes áreas, como por exemplo a Telecena, que é do grupo de loteria, a Jequiti, que é do grupo de comércio, e além da sua rede de TV, que é o SBT. Agora tem uns que acabaram não tendo sucesso, ou por alguma crise, alguma coisa, acabaram falindo ou perdendo grande parte do seu patrimônio. Que um deles é o Sanford perdão, não sei pronunciar o nome dele. Em meio à crise do mercado americano, que ocorreu em 2008, o banco americano Citigroup anunciou uma perda bilionária de bens em meio à crise. Sanford, ele era o ex-CEO do grupo. Virou símbolo do desvário que acabou pairando sobre Wall Street, perdendo mais da metade do seu patrimônio, que era estimado e avaliado em 1,6 bilhões de dólares em 2007, levando a sair da lista dos bilionários da Forbes, possuindo menos de 1 bilhão de dólares em patrimônios. Ou seja, ele perdeu grande parte do seu patrimônio devido à crise de 2008. Agora o Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, é um dos empresários mais populares do mundo. Seus negócios iam desde cassinos até construção de imóveis. O Trump, nas suas empresas, ele acabou falindo 4 vezes. E mesmo assim, ainda mantém um patrimônio equivalente a 3,2 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Na primeira derrota, em 91, ele financiou a construção do cassino Resort Trump Taj Mahal,
com os títulos podres, mas não conseguiu pagar os altos juros. A dívida que ele teve chegou a 900 milhões de dólares e só foi sanada depois de vender seu luxuoso iate que ele tinha, que era o Trump Princess. Sua companhia aérea de Trump Shuttle e a participação dos outros negócios. Trump aprendeu então que quanto mais dinheiro próprio e a participação tivesse nas empresas, mais rico haveria nas falências seguintes. Ou seja, na 1992, que ele faliu pela segunda vez, em 2004 pela terceira e em 2009 pela quarta vez. Entendeu? O próximo aqui foi o... Opa, perdão. Foi o Elke Batista. O Elke, ele sonhava em conseguir realizar o seu sonho de ser o mais rico do mundo em apenas 10 anos. Porém, tem visto a sua... E ele conseguiu, tá? Porém, a sua fortuna, o seu patrimônio, está reduzindo de maneira absurda, gradativamente, todos os anos. Ele chegou a ser o sétimo homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, do ano de 2012, possuindo seu patrimônio equivalente a 30 bilhões de dólares. Hoje possui apenas 2,9 bilhões e segundo o índice bilionários da Bloomberg, a estimativa é que seu patrimônio fique ainda menor, após a reestruturação das empresas, tornando entre 1 e 2 bilhões de dólares. Empresas que começaram do zero e hoje são gigantes. Então, um desses exemplos é a Amazon. Tá? Ela foi criada por Jeff Bezos em 94, na garagem de sua casa. Quando Jeff percebeu que a internet se tornaria algo popular e que tinha um grande potencial para mudar completamente o mundo dos seus negócios. Ele decidiu largar o ótimo emprego que tinha no Wall Street e se mudar. E acabou se mudando, então, para Seattle, né? Apesar da crescente sucesso de sua livraria online e do estrondoso aumento do número de clientes ao redor do mundo, o Jeff Bezos iniciou a sua carreira na adolescência, quando trabalhou na chapa de um McDonald's durante o verão. Ele é o fundador e o CEO da Amazon, que tem uma trajetória inspiradora para muitos empreendedores hoje em dia, entendeu? Então ele começou praticamente do zero. Então a outra empresa é o PayPal, tá bom? O PayPal começou então em 98 como uma startup com finalidade de fornecer uma espécie de carteira digital para dispositivos portáteis. Os fundadores souberam se adaptar a essa necessidade dos clientes e hoje em dia o PayPal ele é um dos maiores sistemas de transferência de dinheiro online que tem, entendeu? O PayPal ele não é um banco, tá? Ele é, por exemplo, uma carteira digital, entendeu? Você pode colocar seu dinheiro lá e gastar com finalidade tipo de internet, jogo, entendeu? Ele não é tipo para você ir lá e guardar dinheiro, é para você colocar na internet e gastar. É isso a finalidade do PayPal. Então, a grande lição da trajetória do PayPal para o empreendedor é que ela não se deve prender a uma ideia inicial, entendeu? Você sempre tem que ficar se adaptando conforme anda as coisas, né? E aí foi isso que o PayPal fez. Ele aproveitou bem, nessa época era o início da internet, ela se aproveitou bem, foi se investindo e foi se adaptando para ficar melhor, entendeu? A outra grande empresa que começou do zero e hoje está bem é a Harley Davidson, que ela é uma empresa de motos. Tá? Em 1903, ou seja, é antiga, Davidson e Harley notaram que as bicicletas passavam a ser precisavam de mais agilidade e eficiência, apesar do insucesso inicial. Bom, então, apesar do insucesso inicial, os empreendedores seguiram focados no projeto, que era desenvolvido no espaço de apenas 8 metros quadrados. Então, atualmente, hoje, a Harley ela é a maior empresa norte-americana
na categoria de motocicletas, que hoje tem uma receita avaliada em 5 bilhões de dólares ao ano. Então, a Harley é um bom exemplo de uma empresa que falhou muitas vezes, que teve bastante dificuldade, mas ela seguiu em frente procurando novos caminhos e hoje ela está toda essa, né, esse rendimento anual e é a maior empresa de motocicletas. Então eu vou falar agora sobre as grandes empresas que fecharam as portas, tá bom? A primeira delas é a Gurgel, uma grande empresa brasileira, que era, né, em 1980, 90, 2000, acho que até 2000. Tá? Então, a falência da holding Gurgel do Brasil é encarada pelo herdeiro natural do patrimônio e o filho do empresário do João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Tá bom? Fernando do Amaral Gurgel, como resultado de uma traição do governo do Ceará e de São Paulo. O acordo que se refere, Fernando Gurgel, foi um protocolo de intenções firmados entre a Gurgel e os dois estados, onde diz que era previsto apoio irrestrito ao projeto Delta. O acordo previa a construção da Gurgel no Nordeste, uma fábrica de motores, câmbios e peças monotrizes em Fortaleza, Ceará. Afirmamos que o acordo, por conta disso, conseguimos empréstimos na Banespa e no BEC, que é o Banco do Estado do Ceará. A proposta de Gurgel era fazer no Nordeste a produção da parte de monotriz dos veículos. Em Rio Claro, as carrocerias. Exemplo, o ex-governador do Ceará era presidenciável Ciro Gomes, tá bom? Que não se sente culpado por ele ter ajudado mais ou menos a fechar a Gurgel, tá bom? Outra é o Banco Nacional. O Banco Nacional, originalmente, o Banco Nacional de Minas Gerais foi uma instituição financeira brasileira fundada por Valdomiro de Magalhães e pelo ex-governador de Minas Gerais, José Magalhães Pinto. O governo foi o principal patrocinador do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. E também foi o primeiro patrocinador do Jornal Nacional, da Rede Globo. Nas partidas finais do Campeonato Brasileiro de 84, patrocinou o Fluminense e o Vasco. E em 94, o banco passou por dificuldades financeiras e sofreu intervenção do Banco Central do Brasil, que criou o programa de estímulo à reestruturação e o fortalecimento do sistema financeiro nacional, o PROER, no intuito de evitar um desastre no sistema econômico do seu país. Seus ativos foram transferidos para o Unibanco e seus passivos ficaram com o Banco Central do Brasil. Então, a empresa nacional ela acabou sendo fechada pela dificuldade financeira e pela intervenção do Banco Central do Brasil, tá bom? A outra que eu vou falar aqui, uma grande empresa que fechou, foi a Varig, tá bom? Entre as décadas de 1960 e 1980, a Varig foi uma das maiores e mais conhecidas companhias aéreas privadas do mundo, sendo comparada diversas vezes com a Pan American World Airways, e maior companhia aérea do mundo na época. Nessa época, a Varig operava rotas internacionais para a América, Europa, África e Ásia, tá? Utilizando inicialmente os Lockheed Constellation e os Douglas DC-6, posteriormente os Boeing 707 e o Sud Avion Caravelle, e finalmente com o Douglas DC-10 e o Boeing 747. Tá? Em julho de 2006, após ter entrado com o processo de recuperação judicial, teve sua parte estrutural financeiramente boa vendida para a Varig Logística através da constituição da razão social Varig Linhas Aéreas, tá? VRG Linhas Aéreas, a qual em 9 de abril de 2007 foi concedida para a Gol Linhas Aéreas Inteligentes e em setembro decretou o fim de sua recuperação judicial da Varig
que estava operando com bandeira Flex Linhas Aéreas. O início o último voo comercial operado pela Varig ocorreu em novembro de 2009, com mais de duas empresas do grupo, a Rio Sul Serviços Aéreos Regionais e a Nordeste Linhas Aéreas. O pedido foi feito pelo próprio administrador e gestor judicial do grupo, entendeu? Que alegou que a Varig não tinha condições para pagar suas dívidas. Então ela não tinha condições para pagar as dívidas, tanto de avião e tudo mais, tá? Agora os influenciadores digitais que hoje são gigantes. Um deles é o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. Ele acabou nascendo em 20 de dezembro de 1989, em Osasco, na Grande São Paulo. Então, no início, Castanhari trabalhava como animador 3D e tinha estabilidade financeira. E foi com um incentivo para ele investir no seu próprio negócio, já que ele nunca gostou de ser comandado, digamos assim. Ele nunca gostou de ter um patrão, ele sempre quis ter um trabalho por conta. E foi assim, ele disse que acordava, pelos relatos que ele conta no canal, ele odiava acordar cedo, ele não conseguia acordar cedo, para ser mais exato, e ele acabou criando o canal, que no intuito que quando começou, ele não tinha ele não tinha uma câmera, então ele pegou emprestado da amiga, que posteriormente ela brigou com ele teve que devolver a câmera, entendeu? Mas aí nisso ele chamou o amigo dele e investiram no canal. E hoje ele é um dos maiores canais brasileiros. Aí, tá bom? O Felipe Neto. Felipe Neto ele começou de uma maneira muito radical, tá? Ele começou como um cara que falava mal e reclamava das coisas, entendeu? E após disso, ele começou a se moldar com o YouTube. Ele começou a se moldar e hoje o conteúdo dele é para criança e antigamente não. Antigamente era para um público mais adulto, já que tinha teor de palavras um pouco mais aguçado, entendeu? Ele foi dono do... Ele tinha uma network que era a Panamaker, e era dono do canal do Parafernália, IGN Brasil Network, gerenciando mais ou menos 5 mil canais aí, tá bom? O próximo é o Whindersson Nunes. Ele é filho do Valdenice Nunes e Hildebrando Souza Batista. Foi quando quando ele começou a subir, ele tinha lançado a paródia Alô Voto Reprovado em 2012, tá? Que alcançou a marca de 5 milhões de visualizações em uma semana. O Whindersson então se mudou para Teresina, no Piauí, onde não tinha onde morar, e foi convidado também pelo youtuber Bob Nunes a viver com sua família, no caso a família de Bob, em um bairro da zona norte da cidade. A partir daí o canal começou a crescer rapidamente, porém no dia 20 de janeiro de 2013 o canal dele foi hackeado e foi excluído. Tá? Após essa ocorrência, o Whindersson Nunes abriu o canal no qual é conhecido atualmente, já tendo alcançado a marca de 34 milhões de inscritos, e ele é um bom influenciador para crianças, tá? Se você tem alguma criança que assistir ele, provavelmente, entendeu? Ela gosta. Ele possui grande criatividade, entendeu? No conteúdo, porém ele não é um conteúdo mais para adultos, ele é mais voltado para criança hoje em dia, tá? Um dos canais que acabaram falindo, digamos, no YouTube não tem como falir, mas perdeu grande parte das suas visualizações, é o Careca TV, tá? Ela era uma menina com câncer que criou um canal para falar sobre a dificuldade que ela passou no meio do câncer e como ela venceu o câncer, tá? Ela cresceu muito, tá bom? Ela teve a ajuda de muitas pessoas, que eu me lembro acho que se não me engano foram 5 youtubers gigantes que ajudaram ela, e mais o resto que era um pouquinho menor, mas também ajudaram. E ela cresceu muito, só que hoje em dia meio que ela foi esquecida pelo tempo, digamos assim, porque o canal dela tipo tem 1,7 milhões de inscritos e seus vídeos só pegam tipo 6 a 50 mil visualizações, então raramente alcançando 100 mil, entendeu? Então acabou tendo uma decadência muito grande.
O próximo é o Circásio, que antigamente ele era um dos maiores influenciadores de Minecraft que tinha, tanto para criança quanto para adulto. Todo mundo, entendeu? Na era do Minecraft gostava. Ah, quando mudou, ele acabou mudando então o seu estilo e perdeu grande parte do seu público, já que a maioria deles gostavam do que ele fazia, que era vídeo de Minecraft, tá? Agora ele tá fazendo um vídeo de desafios e caixas misteriosas, que ele compra uma caixa e não sabe o que, que vem dentro e só sabe quando chega e abre a caixa, tá? Ah, o youtuber hoje conta com 5,1 milhões de inscritos e seus vídeos normalmente pegam de 45 a 95 mil visualizações, tá bom? O último da lista aqui, ele é o Monark, tá? Ele também era um canal de Minecraft. Todo mundo acompanhava por causa do Minecraft. Quando parou o seu canal, deu uma falida, que ele ficou com uns problemas e teve que parar um pouco o canal, tá bom? E agora ele piorou porque ele não posta mais vídeos regularmente. O seu canal conta com 3,2 milhões de inscritos e seus vídeos pegam em média de 20 a 40 mil visualizações. Só que hoje ele está gravando junto com o 3K, tá bom? No Flow Podcast. Então, e hoje lá pega bastante visualizações e então ele deu uma parada com o canal, tá bom? Bom, esse foi o trabalho. Dependendo da sua administração e bom gerenciamento, você pode ser que sua empresa cresça, tá bom? Não é nada certo, depende muito da sua atenção na empresa, da sua qualidade de produto e pelo preço também, tá? Então, toda atenção aos negócios pode ser, por mais que você fale uma vez, fale duas vezes, tenta novos caminhos, entendeu? Tenta jogar num lado que você não jogou ainda. Pode ser que dê certo. Por exemplo, a Harley Davidson fez isso e olha aí, entendeu? Obrigado.